Gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas nosso diácono japonês, Thiago Sonoda. Receba com uma salva de palmas. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Pessoal, eu vou trazer a palavra hoje, mas se vocês me verem dando umas capengadas aqui é porque ontem não foi muito bonito o que aconteceu no futebol. Minha perna às vezes está dando umas falhadas aqui, às vezes dá umas quebradas. Espero que eu não caia aqui no púlpito, mas Deus vai dar misericórdia, amém? Amém. Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, entramos mais uma vez na Tua presença aqui, Pai, para te agradecer por esse momento, para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de podermos, Senhor, abrir a Tua palavra, Senhor, e ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, eu me esvazio de mim, Pai, enche-me, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, seja transmitida aqui, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos corações, fala, Senhor, conosco e revela um pouco mais da Tua pessoa hoje, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos na série Geração Dopamina. Eu não vou explicar de novo, acho que a gente já está bem claro o que é a geração dopamina. É o neurotransmissor, tá? Eu não sei explicar o que é, mas é aquela coisa gostosa, aquela coisa boa que a gente sente e que ela é perigosa. E hoje eu vou trazer um tema, vou pedir para o Arthur, coloca o tema para mim, fazendo um favor. O Arthur é ligeiro, já assumiu o cargo ali, já está ali servindo, glória a Deus. Hoje o tema da minha palavra, ela vai aparecer daqui a pouco aqui, mas eu vou falar um pouco sobre a era do imediatismo, né? A gente fala sobre geração dopamina, não é uma geração antiga, é uma geração de hoje, é uma geração aí dos nossos filhos, mas que nós estamos vivendo nela e nós também estamos sujeitos aos perigos, né? Às armadilhas dessa geração. E o tema da minha palavra, não vou falar, vai aparecer daqui a pouco aqui, é um tema em que, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar dessa palavra? Um suspense, até aparecer aqui. O que eu vou falar? Eu falei, meu Deus, Bruno, me dê graça. O que eu vou falar? Esse tema não é um tema muito comum, pelo menos para mim. Eu vou revelar antes que o Arthur vai colocar lá, hein, ó. Tá aí, ó. É só um date. Essa palavra, nós já ouvimos algumas palavras dessa série. A gente já ouviu sobre proposta, a gente já ouviu sobre o rei, né? O rei do The King of quê? The King of the Power, né? O rei do poder, entre outras palavras. Eu vou falar sobre esse tema. É só um date. Qual que é a mensagem que eu quero passar com vocês, né? Que essa série quer passar para nós? É apenas um date, é apenas um encontro, é apenas uma ficada, é apenas uma diversão, é apenas algo casual, que não tem compromisso, em que não tem nenhum problema a gente curtir um pouquinho. A ideia é o perigo da gente cair na armadilha do inofensivo, do sem compromisso, aos olhos do mundo. Mas hoje a gente vai enxergar, né, e eu quero tentar trazer uma perspectiva diferente, de entender o que isso pesa na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. O mundo pode falar que é algo inofensivo, que é algo simples, que não vai dar nada, mas, na verdade, tanto no nosso âmbito espiritual como no nosso âmbito emocional, ele gera um peso muito grande. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre um versículo, quero refletir com vocês, um versículo muito famoso, mas que Deus, pela graça dele, porque como o Maico também semana passada teve dificuldade, hoje eu fiquei buscando, e Deus ali foi me alimentando, e eu fico muito feliz quando Deus vai me passando essas informações, porque eu sei que a palavra é dele, e que essa palavra não é somente para vocês, mas é para mim, é para todos nós, amém? O versículo muito famoso do meu livro preferido da Bíblia, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse é um versículo que todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos, e talvez todos nós já temos um conceito, uma ideia sobre esse versículo. E eu quero tentar trazer uma nova perspectiva, trazer algo que Deus tem falado comigo acerca desse versículo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu vejo que o Senhor hoje está falando sobre coração, amém? E hoje eu quero falar sobre ele.
sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Entendemos, pelo menos eu entendo dessa passagem, que o nosso coração é algo vulnerável, é algo que pode nos levar a cair em armadilhas e que nós devemos nos acautelar, nos preocupar aonde nós estamos colocando o nosso coração. Assim como o Bruno falou aqui nos dízimos e ofertas, que quando nós entregamos o coração ao Senhor, nós também entregamos a Ele o controle. A dependência agora é totalmente do Senhor e eu não tenho mais o controle na minha vida. O meu coração foi entregue ao Senhor. E esse mesmo coração que nós devemos entregar ao Senhor, esse coração também ele pode ser alvo dos nossos inimigos, porque é através dele que o inimigo vai tentar nos atingir. Vamos tentar entender isso um pouco mais a fundo. Eu quero profundidade. Eu quero agora, encontrei a palavra do Senhor. Agora vamos começar a cavar. Vamos tentar entender um pouco mais a fundo o que Provérbios, o autor de Provérbios, queria nos passar nesse versículo. Então eu vou fazer aqui uma exegese, como o Bruno sempre nos ensina, mas só que uma exegese bem básica. Primeira coisa que eu gosto de ver quando eu vejo um versículo é entender o contexto. Para mim, contexto é poderoso. Eu não sei se vocês têm o hábito de grifar quando vocês estão lendo a Bíblia ou lendo algum livro. E eu, pelo menos, quando eu grifava antigamente, eu grifava as frases mais impactantes que eu achava. Nossa, essa frase aqui ela é importante, eu vou grifar. E acontecia que eu grifava tal, e eu terminava de ler o livro, e em algum outro momento da minha vida eu pegava o livro, e eu ia olhar, eu começava a olhar só as frases grifadas, e eu falava assim, nossa, mas isso foi o mais impactante para mim? Parece que são coisas tão simples, parece que são coisas que não têm muito sentido. E a verdade é que quando a gente só olha para as frases impactantes, a gente deixa de lado o contexto. E, na verdade, tem um poder muito grande no contexto. O contexto ele vai te inserir no ambiente para você ter um entendimento daquela frase. Porque muitas vezes a frase que nos dá impacto em nós, ela é simples, mas quando colocada no contexto correto, a gente consegue de fato entender a profundidade daquela frase simples. Então o contexto é muito importante e eu fui atrás desse contexto. E Provérbios é um livro difícil de contextualizar, porque normalmente Provérbios é um livro onde você tem uma coletânea de conselhos, uma coletânea de sabedoria, mas Provérbios 4 não. Provérbios 4 é um capítulo que tem começo, meio e fim. Existe um propósito, existe uma mensagem nesse capítulo. E o título de Provérbios 4, se você for ver na sua Bíblia, ele vai estar lá como exortação paternal, ou a exortação de um pai para filho. Então, ali era como se um pai estivesse ensinando o seu filho sobre algo importante da vida. E aí você vai ler Provérbios capítulo 4, e existe uma mensagem central. O pai que está ensinando o filho nesse capítulo não está dando vários conselhos, não está jogando um monte de informação, não. Tem apenas uma informação, um tema central, e ele vai desenvolver todo um raciocínio, ele vai nortear em torno daquele tema, daquele conselho que aquele pai queria passar para aquele filho, que é adquire sabedoria. Adquire sabedoria. Você vai ver então capítulo 4 a todo momento, filho, ouça o teu pai, ouça as minhas palavras, guarde no teu coração, adquira sabedoria. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, é o que ele diz. Então ele começa a dar o maior conselho que esse pai pode dar para o filho é você precisa buscar por sabedoria, porque a sabedoria ela vai guiar a sua vida. E nós sabemos que sabedoria é diferente de conhecimento, é diferente de inteligência. E aí eu vou trazer uma das definições. Existem várias definições aí para sabedoria, e eu quero trazer a seguinte definição. A sabedoria, na verdade, ela é a capacidade de receber o que Deus sabe e reconhecer que eu não sei. Então, é a transferência daquilo que eu sei pelo que Deus me revelou. É uma informação que não vem de tanto eu estudar, é uma informação que não vem de tanto eu ter experiência, mas é uma revelação que Deus me dá acerca de um assunto, e essa revelação, esse conhecimento não vem da minha cabeça, vem através de Deus, e Ele vai nos revelar. E eu então vou abdicar do que eu sei acerca desse tema e vou aderir agora ao conhecimento de Deus. E muitas vezes isso não é fácil, porque a gente tem certezas, A gente às vezes está passando por uma dificuldade, a gente pede sabedoria para Deus, e aí Deus fala, e você fala assim, nossa, mas parece que o meu jeito vai dar mais certo, Deus. Esse teu jeito é meio arriscado, eu tenho que depender, e eu não sei se eu estou preparado para depender.
Muitas vezes é difícil admitir, ter a humildade de aceitar o conhecimento de Deus. Mas essa é a sabedoria, é você revelar esse conhecimento e você ter a humildade e a dependência de Deus para poder aplicar o conhecimento de Deus. Então aqui esse pai fala para o filho: filho, adquire sabedoria. Sim, estude, corra atrás, se desenvolva, mas busque os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito. Busque os pensamentos que o Senhor tem a respeito daquilo que você está atuando. A palavra já diz que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Quando nós ouvimos os pensamentos de Deus, quando a gente vê esse versículo, parece que os pensamentos de Deus são maravilhosos, mas quando a gente recebe a informação de Deus, a gente fica um pé atrás. Poxa, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo que o Senhor quer? Parece que os meus pensamentos estão acima do Senhor, mas é isso mesmo? A gente fica duvidoso. Então esse pai, ele vai continuar, ele está sempre ali falando para o seu filho. E aí não existe uma certeza, né? Mas existem muitos estudiosos que vai dizer que o pai é Davi e o filho é Salomão. Boa parte do livro de Provérbios é escrito por Salomão, e aqui alguns estudiosos dizem que quando Salomão era pequeno, Davi deu essa instrução, ensinou Salomão a adquirir sabedoria, e é por causa disso que quando Deus aparece para o Salomão quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, e Deus fala que ele poderia dar poderia dar um presente, qualquer coisa que ele pedisse, ele pediu sabedoria, porque ele foi instruído pelo pai, Davi, que já tinha ensinado para ele: olha, se existe alguma oportunidade, aproveite para você adquirir sabedoria. Então, se isso é Davi, e se é Salomão que está ali, que viu que aquele conselho foi tão importante na vida dele, que ele decidiu colocar um capítulo no livro de Provérbios acerca desse conselho do pai para o filho. E é interessante porque capítulo 4 de Provérbios, ele não vai falar adquire a sabedoria e guarde a sabedoria. Adquire a sabedoria e guarda isso no teu coração, não deixa você esquecer, aplica para você não esquecer, escreve em algum lugar, adquire e guarda a sabedoria. Não, não é isso que Davi ou o pai fala. Ele fala adquire sabedoria e guarde o teu coração. O que tem a ver uma coisa com a outra? Adquire sabedoria, mas guarde o seu coração. Isso quer dizer que quando você adquire sabedoria e guarda sabedoria, ou melhor, se você adquire sabedoria e perde por algum motivo, esqueceu, não lembrou, não conseguiu, perdeu aquela informação, você vai perder somente a sabedoria que você acabou deixando de lado. Mas se você adquire sabedoria na vida e você não guarda o seu coração, você vai perder tudo. É isso que aqui Davi, ou o pai, queria ensinar ao filho. Filho, busque por sabedoria, porque através da sabedoria você vai conseguir resolver os seus problemas. Busque sabedoria, porque assim você vai entender o que o Senhor pensa a teu respeito. Busque sabedoria, porque é então Deus que vai te guiar para onde Ele quer te levar. Mas guarda teu coração, porque se nesse caminho você acabar caindo na armadilha do coração, você vai acabar perdendo tudo, mesmo sendo sábio. E se eu pudesse fazer alguma ilustração para a gente entender melhor esse conceito, imagina um rio e uma pessoa com uma má índole, ela queira contaminar aquele rio. Ela teria muito trabalho para poder conseguir contaminar o rio inteiro. Ela vai ter que contaminar partes por partes até pegar o rio inteiro. Mas aí ela, muito inteligente, ela fala: não vou pegar a contaminação, o lixo, sei lá o que é, e vou sair espalhando. Não. Vou procurar a nascente do fio. E eu vou contaminar a nascente do fio. Porque em pouco tempo, o rio inteiro já vai estar contaminado. Se ele encontrar a nascente do rio, ele vai conseguir fazer algo que seria muito difícil se ele fosse fazer de uma forma manual. Assim é o nosso coração. É a nossa fonte. É o que a palavra diz aqui. Porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a nossa nascente. Se ele for atingido, a nascente ela é atingida, e pouco tempo todo o corpo ele já vai estar contaminado. Se a gente for ver esse versículo, depois desse versículo, eu não vou ler aqui, mas se você continuar a leitura, né, depois do versículo 23, ele vai falar sobre os olhos, ele vai falar sobre o ouvido, ele vai falar sobre os pés, aonde você pisa os teus pés, ele vai falar sobre boca. Então ele fala assim, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado onde você pisa os teus pés, mas sobretudo, guarde o teu coração, porque ele é o centro.
Talvez os seus pés possam ser atingidos, mas o seu coração está protegido. Talvez os seus ouvidos foram atacados, mas o seu coração está protegido. Mas se o seu coração estiver desprotegido e ele for atingido, todo o restante vai estar contaminado. Então essa é a ideia que o pai, ou Davi, ele quer passar para o filho. E se a gente continuar a exegese e for procurar aqui o conceito, a ideia das palavras, a gente vai descobrir que, quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Existem dois verbos iguais no português, guardar, mas no hebraico são palavras distintas, que foi traduzido pela mesma palavra no português. E o primeiro guardar, sobre tudo que se deve guardar, tem a ver com vigiar, como um guarda na prisão que vigia a cadeia. Então ele está ali, todo momento, atento, para ver se não vai existir algum ataque, algo do tipo. Então, o conceito do primeiro guardar é vigiar. E o segundo guardar, guarda o coração, é no sentido de proteger, de manter, de preservar, de algo que é muito valioso e você precisa ali proteger ele. E coração, a gente já sabe que a ideia de coração aqui não é o coração, né, o órgão, mas é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções e nossas motivações. Então, se eu pudesse ter a ousadia de reformular esse versículo, talvez eu colocaria algo como: se há algo que você precisa vigiar e proteger ao máximo, é o seu coração, aonde existe os seus sentimentos e as suas emoções. Então, se existe algum lugar, alguma área da sua vida que o inimigo ele pode contaminar, de forma que vai contaminar todo o restante do seu corpo, são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, aqui ele fala sobre proteger a nossa emoção, ao nosso sentimento. Você pode ter sabedoria, mas se as suas emoções, os seus sentimentos, as suas motivações foram afetadas, a sabedoria não vai te salvar. E Salomão é a prova disso. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. E a gente vê lá no livro de Reis que ele operou coisas assim, mirabolantes, ele administrou um reinado de uma forma excepcional, mas, infelizmente, em algum momento da vida dele, ele acabou esquecendo do conselho do pai e acabou sendo contaminado pelo coração. E ele teve, infelizmente, um final. Não sabemos exatamente qual que é o final verdadeiro, mas ele teve um momento de queda porque o coração dele estava desprotegido. Amém? O mundo diz: siga o teu coração, siga o que está dentro do seu coração. Mas toma cuidado, a palavra diz: guarde o seu coração. Porque ele é uma área vulnerável, é uma área que precisa de proteção, é uma área que você precisa a todo momento tomar cuidado para que o inimigo não faça você cair nas armadilhas do coração. Eu vou falar muito sobre as armadilhas do coração aqui. E por que então que Davi diria para o seu filho: guarda o teu coração? Que sabedoria é essa? Que pai sábio é esse? Obrigado, amor. Que sabedoria é essa de entender que o mais importante é o coração? Porque Davi passou isso na pele. Davi não protegeu o coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele passou pelo critério de Deus para ser o escolhido de Deus. E ele atuou, ele exerceu o reinado dele dentro da vontade do Senhor. Mas em algum momento da vida dele, ele deixou o coração dele desprotegido. Ele deixou ali os sentimentos, as emoções deles exposto, e foi exatamente ali onde o inimigo conseguiu atacar. Isso custou algo muito grande, custou relacionamentos e até vidas dentro da família dele. Então ele sabia do que ele estava falando, era a experiência do que ele estava sofrendo, do que ele sofreu, e agora ele estava ensinando o seu filho. Momento, pausa dramática. Então Davi sabia do que ele estava falando, ele estava explicando exatamente isso. Filho, toma cuidado com a dopamina. Toma cuidado quando o seu coração fala muito alto. Toma cuidado com aquele desejo, aquele anseio que talvez vai ser inofensivo, talvez não vai parecer perigoso, mas é exatamente aí que quando você expõe o teu coração e ele é atacado, que então todo o resto do seu corpo pode ser contaminado. Davi teve a humildade de se arrepender. Davi é um exemplo de que mesmo se nós cairmos, ainda temos a oportunidade
de nos achegarmos a Deus em arrependimento e entendimento de qual que é a posição do nosso coração. Quando eu estava preparando essa palavra, eu encontrei uma história que dizia que uma menina nasceu com um problema. Ela nasceu com um problema em que essa região do coração, ela nasceu com um problema na pele, eu não sei exatamente o que é, mas essa região ficou desprotegido. O coração ficou exposto, então ela conseguiu, através de cirurgia, sobreviver, e hoje ela vive através de vários mecanismos aí tecnológicos, né, para poder fazer o coração bater, e o coração ela bate normal, mas ele está exposto. E aí, nessa história, dizia que os pais tinham que tomar muito cuidado com a filha, porque, às vezes, um esbarrão que ela tomar, que ela sofrer, ela poderia morrer. Alguma batidinha que ela pudesse acontecer ali, e hoje a gente está com a Serena quase andando, e ela nem anda ainda, e cai mais. Como é que ela cai tanto se ela nem anda ainda, né? Imagino que ela começar a andar. Então eu fico imaginando a dificuldade dos pais ali de proteger aquela criança, porque às vezes uma pequena queda poderia causar a vida daquela menina. E muitas vezes, quando nós estamos com o coração exposto, com o coração desprotegido, é isso que acontece. Pequenas coisas geram uma queda muito grande, ou senão a própria morte na nossa vida. A gente pode estar envolvido em muitas coisas, muitas obras na nossa vida, muitos ministérios. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou vir no Arena, eu vou servir, eu vou ser generoso, igual o Bruno falou, eu vou servir na salinha, eu vou ser professor do IV, eu vou estar aqui disposto. Senhor, meu coração é teu, eu estou cheio de ações. E aí, um momento que alguma pessoa faz alguma coisa que você se sente ofendido, você fala, não, eu não mereço isso. Por quê? Estou fazendo tanta coisa para o Senhor, e eu vou ter que sofrer isso? Não, que isso, eu não mereço isso, eu estou me esforçando tanto. Coração exposto, qualquer batidinha, qualquer atrito, você já começa a reclamar, ou até então acabar pecando. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E assim como essa menininha, em que às vezes uma pequena queda poderia causar a morte dela, quando você está com o coração exposto, às vezes alguma coisinha que acontece na sua vida, dentro aqui da igreja ou fora da igreja, em qualquer área da sua vida, pode causar a morte, que é o pecado na sua vida. Por isso, eu trago um questionamento hoje para a gente começar a analisar. Poxa, quando a gente passa por alguma ofensa, quando alguém faz algo que você não gosta, ou alguma coisa sai do teu controle, ou algo que você queria não vem, pelo contrário, vem coisas ruins na sua vida, qual é a nossa reação frente a isso? Será que nós estamos, até mesmo dentro de casa, quando a gente encontra algum defeito na nossa esposa, no nosso marido, que a gente está convivendo todo dia, então é inevitável a gente expor os nossos defeitos e enxergar o defeito dele. Quando a gente olha para o defeito do outro, será que a gente está agindo com amor e se compadecendo com ele, assim como Jesus fez? Ou a gente está reclamando, e a gente está murmurando, e a gente está brigando, e a gente está criando atrito, e a gente está falando mal dela para as outras pessoas, e no final a gente está acabando pecando? Coração exposto. Poxa, eu não admito que a pessoa faça isso comigo. Não, eu não admito que saiu fora do controle. Saiu fora do controle, lá no serviço saiu fora do controle porque o outro fez errado. Não, ele está errado, ele tem que estar fora. Não, ele está... Eu coloquei essa pulseira aqui, veio num livro que eu comprei, ele está escrito Olhe para Jesus. É semelhante a uma pulseira antiga que tinha, acho que o mundo já mencionou aqui, né? O WWJD, que é em inglês, What Would Jesus Do? O que Jesus faria? Que as pessoas colocavam no punho, e aí toda vez que você olhasse, você pensasse, poxa, será que Jesus faria o que eu estou fazendo agora? E muitas vezes, será que quando a gente está ali no momento de raiva, de fúria, de ira, e será que a gente para e olha assim, poxa, mas se eu quero ser igual a Jesus, será que nesse momento eu estou agindo como Jesus faria? E funciona, viu? Esses dias a Thaís veio no estudo bíblico, e eu estava em casa com a Serena, e a Serena não queria dormir, e eu lá lutando com ela até que eu consegui fazer ela dormir. Aí eu venho tudo quietinho, para não acordar ela. Aí vem a Mimi, a nossa gatinha, miau! Eu falei, não é possível. Aí eu já peguei assim, Mimi, e ela veio pro meu lado e já chutei ela, falei assim, sai daqui. Aí eu pontei para fora. Aí eu olhei para minha pulseira aqui,
Aí eu falei, nossa, será que Jesus chutaria o gatinho? Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu não, vem aqui. Coloquei ela no meu colo e já comecei a fazer carinho nela. Ela parou de miar, graças a Deus, a Serena não acordou. Mas você vê, é uma coisa boba, mas me constrangiu. Eu falei assim, cara, o que Jesus faria? Jesus não chutaria o gatinho de jeito nenhum. Mas eu fico imaginando, e eu fico todo momento assim, eu tento não esquecer, eu estou trabalhando, fazendo as coisas, eu olho para a postura e falo, opa, o que eu estou fazendo? Sabe o que Jesus faria? Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. E se eu quero ser parecido com Jesus, na hora que aparecer algum atrito, na hora que aparecer alguma ofensa, será que eu estou realmente fazendo? Se você olhar na Bíblia, Jesus, ele ama o inimigo dele. Jesus, ele ora pelo inimigo. Jesus, ele tem uma compaixão que fala, meu Deus, eu sei que por minha força eu não teria como agir dessa forma, mas, Senhor, eu sei que o Espírito Santo mora no meu coração e o fruto do Espírito pode florescer se eu cultivar essa semente. Senhor, que o Senhor possa, Deus, cultivar o fruto do Espírito, que eu possa me parecer mais com Jesus, que eu possa ser generoso, igual o Bruno falou, e que as pessoas possam olhar em mim uma parte de Jesus, que assim eu possa ser um pequeno Cristo. Amém? E para isso a gente não pode estar com o coração exposto, porque o coração exposto a qualquer caída, qualquer queda, ela vai gerar morte. Mas quando nós protegemos o nosso coração, quando nós colocamos uma proteção, e a gente está aqui agindo, às vezes, dentro da casa do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, e acontece algo injusto, Senhor, eu sei que existe um propósito, e eu não vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Ele, porque é só olhando para Ele que eu vou conseguir amadurecer, que eu vou conseguir ser forte, que eu vou conseguir acreditar nas palavras que Paulo escreveu, em que eu sou mais do que vencedor. Aos meus próprios olhos humanos, eu não consigo imaginar que eu sou mais do que vencedor. Eu caio tanto, eu faço tantas coisas erradas, meu coração ele é tão maldoso, mas eu creio que se eu olhar para Jesus e entregar para Ele o controle, então eu sei que Ele pode mudar a minha vida. Ele pode me dar a renovação da minha mente. Eu quero poder levar, eu quero poder gerar essa ideia para que a gente possa refletir. Poxa, mas como está o meu coração? Muitas vezes a gente fala, não, eu sou um cristão, talvez não, eu sei que eu não sou um cristão perfeito, mas eu estou aqui dentro da casa do Senhor, eu estou tocando no louvor, eu estou participando do ministério, eu estou levando a palavra, eu estou abrindo célula, eu estou fazendo as coisas, estou fazendo tantas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a vida de um cristão ou de um pequeno Cristo, ela não é revelada apenas pelas suas ações, mas muito mais pelas suas reações. Porque muitas vezes a gente está hiperparticipativo, totalmente disposto, com o coração disposto a servir, mas as nossas reações frente a ofensas, frente a coisas que nós discordamos, frente a situações que nós não planejamos, como têm sido as nossas reações? E é isso que Jesus ele ensina muito no Sermão do Monte. E ele está falando, queridos, a ação ela é muito boa, a proatividade ela é muito boa, mas o que de fato vai revelar a identidade de um verdadeiro cristão é a reação dele frente a essas situações. Porque a gente pode ver uma pessoa e ela pode ser a pessoa mais maravilhosa no melhor dia dela, mas a verdadeira pessoa ela vai se revelar no pior dia dela, no dia que ela está irada, no dia que ela está angustiada, naquele dia que você está cansado, aquele dia que você não quer fazer nada e aparece a pessoa e ela faz algo ruim para você e você não está com energia para poder levar aquilo, e aí você vai revelar quem você é. E aí você vai revelar a sua verdadeira identidade. E é aí que a gente vê, é fruto do Espírito ou é ação da carne que sai? Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós. E para a gente também já começar, já finalizar, eu queria trazer um contexto de uma história que fala justamente sobre o coração, e muitas vezes a gente fala que o coração exposto é alguém que pecou igual Davi, que acabou caindo, acabou vacilando, e todo mundo viu que você vacilou, é algo totalmente exposto, é algo que é um pecado muito grande, é algo que você vai ser, de certa forma, humilhado, e muitas vezes o perigo no nosso coração não é só o que as pessoas veem, muitas vezes o perigo é o que está dentro do nosso coração.
Muitas vezes, a gente está dentro da igreja, servindo a casa do Senhor, e nós estamos com o coração exposto. E eu queria trazer uma história que está escrito lá em Atos. Atos capítulo 8. Abre para mim, Arthur. Atos capítulo 8, versículo 18. Como sempre, eu vou contextualizar antes de ler o versículo. Aqui conta a história, depois que Estevão foi apedrejado, aí o terror caiu ali nos cristãos que foram salvos no Pentecoste, né, que estava ali na comunidade, e eles dispersaram. Alguns foram para a região da Judéia, outros para Samaria. E Filipe, um dos apóstolos, foi para Samaria, e ele começou a evangelizar, né, ele começou a levar a palavra do Senhor lá em Samaria, e os samaritanos começaram a receber a palavra do Senhor, começaram a aceitar, porque Filipe fazia sinais, ele curava, ele expulsava demônios, as pessoas foram tocadas por isso e começaram a aceitar Jesus, e a palavra do evangelho começou a ser disseminada ali na região de Samaria, e eles começaram a ser batizados. E aí mas existia ali um homem chamado Simão, que ele praticava mágicas, né, ou feitiçaria, algumas versões da Bíblia diz, e ele era uma pessoa muito renomada, pessoas aí, desde pequeno cargo como alto cargo, acreditava nele, acreditava que a feitiçaria era obra de Deus, e ele é um cara muito renomado. E esse Simão, ele teve um encontro com Filipe, que estava pregando, e ele também aderiu à fé, ele entendeu o evangelho, ele também aceitou a Jesus, e ele também foi batizado. E ele parou então com as feitiçarias e começou então a ser um discípulo de Filipe. Ele começou então a servir a palavra de Deus e se tornou também um cristão. E aconteceu que, passado um tempo, Pedro e João também foram para Samaria, porque o pessoal de Samaria, apesar de batizados, não receberam o Espírito Santo. E aí Pedro e João entendeu que eles precisavam ir lá e orar por eles. E eles foram, oraram, impuseram as mãos, e o Espírito desceu sobre aquele povo. E quando Simão, esse ex-feiticeiro, ex-mágico, viu aquilo, ele chegou para Pedro, ele aproximou de Pedro e ele disse o seguinte, é o que começa a contar aqui, só para vocês entenderem qual que é a história. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, versículo 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte desse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pedro, então, ele vai lá e exorta Simão. Como assim, você quer comprar um dom do Espírito com dinheiro? Não, está errado. E talvez a gente olhe para esse versículo e a gente fala assim, nossa, que absurdo, ele queria comprar o dom do Espírito, não é assim que faz? Mas veja bem, o que ele queria, o que Simão queria, não era algo errado. Ele queria também o Espírito Santo, ele queria também pôr a mão sobre os outros e que o Espírito Santo descesse sobre outras pessoas através da fé. Ele queria ser usado por Deus, talvez você poderia olhar dessa forma. O que ele queria fazer não era errado, mas o como ele queria fazer parece abominável. Parece não, é abominável. E foi isso então que Pedro vai exortar. E às vezes a gente fala, poxa, Pedro exortou ele porque o como ele queria fazer algo que era legítimo, que era bom, foi ruim. Mas se a gente olhar muito, prestar atenção nas palavras de Pedro, a gente vai ver que Pedro não está exortando ele porque ele queria comprar, exatamente, porque ele queria comprar o dom. Mas na verdade não é o como, é o porquê, é a motivação no coração dele. Ele era um ex-feiticeiro, ele tinha poder, as pessoas davam renome a ele porque ele praticava mágicas. E aí quando ele viu então Pedro impondo a mão, o Espírito Santo descendo, ele falou assim, eu também quero isso. Só que ele não queria isso para que outras pessoas sejam abençoadas. Ele queria isso porque o velho homem dele surgiu ali e falou assim, não, eu posso ter o renome, eu posso ter o renome de novo agora com o Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, fazendo algo que o Felipe me ensinou,
algo que é bom aos olhos de Deus. Então veja bem, o que ele quer não era ruim, mas a motivação do coração dele era errada. Por isso que Pedro vai falar aqui, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro teve uma revelação do Espírito e falou assim, olha, a motivação do teu coração está errado. O que você quer fazer, ok. Como você quer fazer, está errado, porque a motivação está errada. Então ele fala aqui, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Quando nós falamos sobre coração exposto, nós não estamos falando somente sobre aquilo que vemos, que ouvimos, que praticamos e que sentimos e que enchemos nossa emoção, mas nós estamos falando sobre a motivação. E hoje eu não quero que a gente possa pensar assim, não, eu vou guardar o meu coração, porque se eu guardar o meu coração, se alguém me convidar para eu fumar maconha, eu vou recusar. Eu estou protegendo o meu coração. Se alguém me chamar para uma festa mundana, eu não vou, porque eu estou protegendo o meu coração. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a gente. Eu me incluo nisso também. Por que a gente ora? Será que nós oramos porque nós queremos ter intimidade com Deus? Ou a gente simplesmente quer ter o benefício da bênção na nossa vida? Será que nós hoje oramos com a motivação de, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero conhecer um Jesus que eu não conheço. Ou será que a gente está orando porque a gente quer a solução dos nossos problemas? Por que a gente lê a Bíblia? Será que nós lemos a Bíblia porque nós queremos conhecer mais sobre Jesus e queremos ter um relacionamento maior com Ele, porque a gente sabe que a palavra de Deus, a forma como Ele fala no nosso coração? Me perguntaram essa semana, Tiago, como que é a forma que Deus fala com você? Eu falei, Bíblia. Ele, comigo eu sinto um negócio dentro de mim e eu sei que Deus está falando. Eu falei, mas se ele é a Bíblia, será que Deus fala dessa forma somente através do sentimento, da emoção, do coração? Toma cuidado com o coração. É justamente aí que o inimigo vai pegar. É através da Bíblia que ele vai... Claro, Deus pode falar de todas as formas, e Ele fala. Mas, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós queremos ter um diálogo com Deus, que seja a nossa oração, que seja através da leitura da Bíblia, da meditação da palavra, é isso que eu pelo menos aprendi há pouco tempo, inclusive, que a meditação às vezes é mais importante do que a leitura. E então, será que a gente está lendo a Bíblia com a motivação certa ou a gente está lendo porque a gente tem uma meta anual de ler a Bíblia inteira? Ou porque a gente colocou, eu quero ler um capítulo por dia, mas qual que é a motivação do nosso coração? E eu quero realmente fazer essa indagação de coisas que não parece errado. Poxa, mas você está falando que eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia? Não, nós devemos. Mas qual que é o intento do nosso coração? Será que o nosso coração está protegido ou a gente também está com o coração exposto? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós viemos para a igreja? Por que nós estamos aqui na arena? Será que nós estamos aqui para poder ter um momento agradável com os irmãos? E realmente é maravilhoso a comunhão, o momento na mesa. Mas será essa a motivação do nosso coração? Por que eu sirvo as pessoas? Será que eu sirvo as pessoas para que outros vejam o que eu estou fazendo? Por que nós postamos o que nós postamos hoje nas redes sociais, na internet? Será que nós estamos postando para que outras pessoas sejam edificadas? Será que nós estamos transmitindo a mensagem de que, ei, olhe para mim, porque através de mim você vai ver Jesus. Ei, olhe para mim, porque eu tenho algo para te entregar. Eu não sou nada, mas eu tenho alguém que pode também abençoar a sua vida. Será que o que nós estamos falando aí fora reflete aquilo que Jesus é na nossa vida? Coração exposto é muito perigoso. O que nós fazemos com o coração é algo muito perigoso, porque o coração é através dele que nós podemos atingir o coração de Deus. É através do coração correto que nós conseguimos, a gente consegue agradar o coração de Deus, mas é através do coração que nós também caímos. Do mesmo lugar que podemos ser extremamente abençoados, nós também existe o perigo de nós cairmos através dele. Por isso, a reflexão que eu quero fazer é essa. Como está o nosso coração? Qual é a nossa reação frente às coisas que acontecem na nossa vida? A nossa ação, ok, glória a Deus. Continue, que nós possamos continuar sendo proativo na casa do Senhor. Mas e a nossa reação? E o nosso secreto? Qual é a motivação que está no nosso coração? Por que nós fazemos o que nós fazemos?
Como está o nosso coração? E para já finalizar então a palavra, convido você a se levantar. E que a gente possa refletir hoje. Hoje é um dia que Deus, uma palavra que eu falei, Deus, não é uma palavra de regozijo, de alegria, de vitória. Talvez sim, mas antes de tudo, antes da bênção chegar, antes da grande bênção, do grande relacionamento que Deus quer criar conosco, é o momento de nós avaliarmos como está o nosso coração. Será que, como está os esbarrão? Quando acontece o esbarrão na nossa vida, será que o nosso coração está exposto ou ele está protegido? Ou a gente está olhando para Jesus? Eu não consigo agir como Jesus agiria por minhas próprias forças. Para isso a gente tem que entender a nossa posição, de que nós não somos merecedores, de que nós não somos capazes. Às vezes a gente olha lá, fruto do Espírito, alegria, bondade, benignidade, paz. Você fala, nossa, eu tenho que ser tudo isso. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que apenas olhar para Jesus, você tem que apenas buscar o Senhor, e isso vai florescer na sua vida. Quando ele fala sobre fruto do Espírito, não é semente, não é a obra da carne, não é obra, é fruto. A semente está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, e ele vai germinar se nós buscarmos a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o resto, todas as nossas preocupações, elas serão acrescentadas. Então que a gente possa hoje não olhar para a Bíblia como, nossa, eu preciso ser assim. Nossa, a Bíblia falou que eu não posso chutar o gatinho, eu chutei o gatinho. Meu Deus do céu, estou fazendo tudo errado. Não, o que a Bíblia está falando, ei, eu estou te revelando quem você é, quem é a sua identidade em Cristo, quem é o Filho de Deus. Basta você aceitar a posição de filho. E o filho, ele entende, pai, eu preciso de ti, pai. A Lavínia, ela tem uma personalidade forte, ela quer fazer tudo por conta própria, mas ela sabe uma coisa, que quando ela precisa, ela tem um pai. E quando nós precisamos, nós temos o Pai conosco, e que eu não sou capaz de fazer com a minha própria força. Eu não sou capaz, eu sou pecador, o meu coração é mau, o meu coração é ruim. Se fosse por mim, se fosse pela minha própria força, talvez eu venceria algumas batalhas, mas eu cairia. Porque é isso que eu sou, e Senhor, eu entendo a minha posição, e eu preciso de Ti, Pai. Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Por isso, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, entramos, Senhor, em Tua presença, Pai, nesse momento, Senhor, de confronto, de exortação, que o Senhor possa, Deus, olhar para dentro de nós, Pai, e ver um coração puro, Pai. Um coração protegido, Pai, um coração guardado, Pai, não para mim, Senhor, mas, Senhor, estamos guardando esse coração para o Senhor, Pai. Senhor, que a nossa oração, ela seja, Senhor, sim, cheia de súplicas, de petições, assim como a Tua palavra diz, mas, Senhor, que nós possamos orar, Senhor, com a motivação. A única motivação, Senhor, de nós pararmos e conversar com o Senhor é criar um relacionamento com o Senhor. Que essa seja a única recompensa que eu espere, Senhor, das minhas orações. Que eu me torne mais parecido com o Senhor através do desenvolver, do construir de um relacionamento, Pai. Senhor, nós queremos conhecer mais, Pai. Senhor, nós queremos ler a palavra, Senhor, não para nos tornarmos teólogos, Senhor, não para nós colecionarmos informações, Pai, mas, Senhor, porque queremos, Senhor, conhecer um Jesus que ainda não conhecemos. Queremos, Senhor, receber, Pai, uma revelação que ainda não recebemos, Pai. Senhor, é por isso que nós fazemos o nosso devocional, Senhor, por isso que nós estamos aqui, Pai. Não se trata, Pai, não se trata, Senhor, de nós, aqui não é sobre nós, Pai. Aqui é sobre o Senhor, nós estamos aqui para te louvar, Pai, para te engrandecer, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar nos nossos corações, que o Senhor venha, Pai, falar através da Tua palavra, que o Senhor venha, Pai, revelar, Senhor, a pessoa de quem o Senhor é, através dos nossos irmãos, Pai, através da igreja, Senhor, e através da Tua palavra, Senhor, através das nossas orações, do nosso secreto, Pai. É tudo que nós te pedimos, Pai. Nos revela, Senhor, um pouco mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por esse momento, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor,
porque mesmo nós sabemos, Senhor, que nós somos pecadores, não merecedores, podemos viver em paz, podemos viver, Pai, em comunhão, em coinonia, Senhor, comungando um com os outros, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo isso é possível, porque o Senhor nos mandou Jesus para que morresse na cruz e pagasse a minha dívida. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela cruz, pela tua obra, pelo teu amor, pelo teu carinho. E nós te louvamos aqui, Senhor, com uma só voz, como igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Glória a Deus, palavra abençoada, poderosa. Queridos, só para a gente finalizar, o Tiago falou no final que, mesmo não sendo merecedor, que nós possamos levar a palavra, levar através do nosso coração que foi guardado. E Spurgeon, um dos maiores avivalistas que já passaram por essa terra, ele tem uma frase que mexe muito comigo. Ele fala assim: o evangelho é como um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrar o pão. Então, que as pessoas, ao olharem para nós, querido, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, mesmo às vezes chutando um gatinho, elas possam enxergar em nós um mendigo, mas um mendigo que sabe aonde encontrar um pão, que é o próprio Cristo. Amém? Por isso, querido, que nós, quando o Tiago fala sobre o que postamos, o que temos vivenciado, que nós possamos ter essa imagem de Cristo nas nossas vidas, que nós somos apenas um caminho ao qual Cristo escolhe para apresentar Ele às pessoas. Então, quando nós entendemos isso, isso é muito poderoso. Todo caminho é comum até Jesus passar por ele. Às vezes você é o Jesus que está passando por um caminho de alguém. E quando as pessoas olharem para você, o que elas vão ver? Um mendigo como elas? Mas se for um mendigo como elas, que você possa explicar para elas aonde encontrar o pão. Quando as pessoas olharem para você, você fala: você é o quê? Você pensa que você é o quê? Você fala assim: eu sou um mendigo. Mas um mendigo que sabe onde encontrar um pão. Amém? Glória a Deus, estamos encerrados. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Glória a Deus.